A tentativa do governo Temer de aprovar a reforma da Previdência reacende manifestações contrárias no país. Apesar do adiamento da greve, em diversas cidades, o movimento sindical levou os trabalhadores às ruas e promete fazer paralisação na semana que vem, em que o governo for votar, a proposta. Nesse momento, o movimento sindical ainda enfrenta outro grande desafio, os primeiros efeitos da reforma trabalhista. Um exemplo foi nesta semana. A Universidade Estácio demitiu de uma só vez 1.200 professores e no mesmo dia contratou outros 1.200 como pessoa jurídica, ou seja, sem carteira assinada, fundo de garantia, férias remuneradas, sem as leis sociais. Sobre as reformas de Temer e os impactos na vida dos trabalhadores, eu converso com Valéria Morato, que é presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Minas. Bem-vinda, Valéria, muito obrigada por ter voltado ao mundo político. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com todos os seus telespectadores. Valéria, esse exemplo que eu mencionei da Estácio indica que deve acontecer ou o que deve acontecer daqui para frente no mercado de trabalho? Eu acredito que sim, infelizmente. A lei que foi aprovada pós-reforma trabalhista, ela possibilita novos meios de contratação, novos meios que sucateiam a condição de trabalho, né, a condição do trabalhador e da trabalhadora. Ela indica também, no caso específico da Estácio, no caso específico da educação, ela indica um posicionamento do Ministério da Educação, que é um posicionamento de não valorização da educação pública e de priorização da educação como mercadoria, da educação como lucro, como possibilidade de lucro. Por que eu digo isso? A partir do momento em que o MEC autoriza e concede, porque a educação ela é um bem, um direito de todo cidadão e dever do Estado. A partir do momento em que ela concede para qualquer instituição fazer a educação, né, oferecer cursos, ela tem que regular. E a regulamentação da educação na atual gestão do MEC, ela tem atendido o grande capital financeiro. Ela tem atendido e priorizado as universidades ou as instituições que investem em bolsa de valores. Então, esse tipo de ação que aconteceu ontem, segunda-feira, na verdade, em que os professores foram pegos de surpresa, né? Os professores da Faculdade Estácio de Sá, no Brasil todo, especificamente... Esses 1.200... no Brasil todo. Em Belo Horizonte foram mais de 60. 54 até agora, podendo chegar a outros. Por que eu digo 54? São 54 que vão homologar no Sindicato dos Professores e alguns que estavam na lista e que nós acabando percebendo que não podiam ser demitidos, estavam em período de estabilidade, pré-aposentadoria. Então, houve algumas reversões nesse meio. Entendi. Mas esse instrumento, né, de possibilidade de contratação que foi feito nesse último ano... Abre um caminho para isso. Abre um caminho para isso. Agora, a terceirização irrestrita, que não era possível que professores fossem terceirizados, porque a atividade fim, ela agora possibilita a terceirização de professores. A contratação por PJ, a pessoa tem uma firma e é contratada sem os direitos que são devidos a um empregado, a um funcionário de qualquer empresa. E é interessante que o PJ, né, essa possibilidade de contratação como pessoa jurídica, até agora vinha, normalmente, quando a pessoa era contratada como pessoa jurídica, ela passava a ganhar mais. Né? A alegação da Estácio é que os professores estavam com salários altos, e então significa que eles vão ganhar menos sem qualquer tipo de proteção. Essa que é a realidade. Exatamente. Exatamente. Que pelo menos está indicada. Né? Aqui em Minas Gerais, a Estácio ainda não abriu a possibilidade de contratação.
O que se sabe é que esses professores que foram demitidos, eles não podem ser imediatamente recontratados. Isso a lei prevê. A lei prevê. É uma fraude explícita, inclusive, quando você altera o contrato de trabalho para precarizar o trabalhador, né? Agora, o que o governo diz? Que quando você é PJ, você é dono do seu nariz, você tem uma empresa, você é um empresário, o que não é fato. Você vai prestar um serviço como pessoa jurídica sem ter todos os benefícios que teria enquanto empregado, que é fundo de garantia, direito a férias remunerada, direito aos 40%, aos 20% de multa, caso seja demitido. Isso não é devido. Agora, o sindicato tem, né, as centrais sindicais, tem opção jurídica para lidar com esse tipo de coisa? Uma ação desse tipo? Tem a reforma trabalhista, ela tem muitas inconstitucionalidades, né? Por exemplo, esse número de demissões, na nossa avaliação, é caracterizada a demissão em massa. E uma demissão em massa, ela é contestada, porque não há necessidade da demissão em massa. A demissão em massa... Ela pode ser, juridicamente, ela pode ser contestada. Pode ser, e será. Será contestada. O sindicato pretende agir nesse sentido? Sim. O próprio Simpro? O próprio Simpro. Né? No caso dos professores da Estácio, em Belo Horizonte. No caso dos professores em nível nacional, eu já sei que a Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em estabelecimento de ensino, que é a CONTEE, também fará a contestação. Não sei se já chegou ao conhecimento de vocês, mas já há uma manifestação do Ministério Público do Trabalho, né? Já está fazendo a investigação dessas demissões que houveram agora. E quando você me pergunta, esse é o início? Infelizmente, eu acredito que esse é o início, né? Pela política do MEC, que eu estou dizendo. Nós temos notícias de outras demissões. Normalmente, nesse período do ano, acontecem algumas demissões na educação privada, por uma série de alterações, por semestre que não terá o curso, por redução de número de alunos, por desejo do professor, por estar aposentando, por uma série de fatores. Eventualmente pela direção não entender que não quer manter nos quadros esse ou aquele profissional. Sim, né? Sim, ou pelo Isso próprio... é natural. Natural, mas não nessa dimensão. Né? Então... Agora, essas mudanças, na sua opinião, elas podem, você disse que é final de semestre, Sim. né? Isso pode impactar em qualidade e até na formação, de uma forma mais ampla de uma geração de estudantes? Não tenho a menor dúvida, né? Por mais que esteja em final de semestre, nós tivemos no caso da Estácio, professor que foi retirado do momento em que ele estava aplicando prova. Foi retirado dentro da sala de aula. Professor que tinha aplicado prova, estava corrigindo, precisava lançar nota e foi dito, esquece, você não vai fazer mais nada, deixa isso por conta da coordenação. Ou seja, a relação educacional, ela se dá entre professor e aluno. Quem avalia o aluno é o professor que vivenciou com ele o tempo todo ali dentro da sala de aula no seu dia a dia. O professor, ele tem um comprometimento com o projeto pedagógico que é feito para um semestre, no caso da universidade, para um ano, que é o caso da educação básica. A partir do momento que isso é interrompido, ou que não se tem vínculo, o projeto pedagógico está sob suspeição. Então, na nossa avaliação, esse tipo de atitude demonstra a valorização da qualidade da educação pela escola. Uma escola que age dessa forma, seja ela qual for, ela está a serviço do mercado e não a serviço de uma educação de qualidade. Essa preocupação a gente pode ampliar para as outras escolas, para o resto do país, assim, levando em consideração que essa legislação, ela se aplica agora, qualquer escola, qualquer instituição de ensino. A própria terceirização. Sim, também. Qualquer instituição de ensino que optar por essa forma de contratação, que não seja a contratação com vínculo com a escola,
ela demonstra o seu compromisso com a educação. No caso, o seu descompromisso com a qualidade em educação. Agora, Valéria, em que medida essas demissões podem ser relacionadas, essas demissões da nova legislação, não é? Podem ser relacionadas com a Previdência e a reforma da Previdência que vem aí, né? Nós sabemos que o mundo do trabalho é que sustenta, né, a Previdência. Né? Ou pelo menos é importantíssimo na sustentação da Previdência. Como é que você relaciona isso? A reforma da Previdência, ela é o maior crime que se pode fazer com o cidadão brasileiro. A reforma trabalhista vem sucatear e dificultar a vida de qualquer trabalhador e trabalhadora, no sentido em que ela precariza a relação de trabalho. A reforma da Previdência, ela quer acabar com a possibilidade de aposentadoria de qualquer cidadão brasileiro. A exigência de 40 anos ininterruptos de contribuição para se ter uma aposentadoria com 100% do seu vencimento, no teto do INSS, que hoje é 5 mil e pouco, ela inviabiliza qualquer aposentadoria. Veja você, olha o que aconteceu agora com esses professores e professoras que foram demitidos. Eles terão uma interrupção no seu contrato de trabalho. Eles terão esse tempo sem contribuir. Esse tempo é interrompido. Ou seja, joga-se, vamos dizer, no mínimo mais 2 meses para frente, porque um novo contrato de trabalho se estabelece a partir de fevereiro. Isso se joga mais para frente ainda para os professores aposentarem se tiverem 40 anos. É o que se chama de buraco nas contribuições. Vai acontecer nos buracos. Num país em que nós temos hoje, né, a controvérsia, mas um mínimo de 15 milhões de desempregados, em que o mercado de trabalho exclui a população a partir de 50 anos, como é que a população vai se aposentar? Mas o governo está tratando isso como um avanço, porque em relação, chamando de reforma enxuta, né? Dizendo que abriu mão daquela primeira proposta, que eram 49 anos. Né? Agora são 40. Eu queria passar com você alguns pontos. Né? Esse é um aspecto. O tempo de contribuição, né, que no teto, para chegar ao teto do INSS, tem que ser 40 anos. Mas há também o tempo mínimo, que o governo disse, não, nós mantivemos o tempo mínimo, mas houve uma mudança aí. No caso de mulheres, para as mulheres se aposentar, ela tem a idade, 40 anos de contribuição ou 62 anos de idade. Se ela tiver 62 anos de idade e começou a trabalhar com, vamos dizer, 45, ela tem 15 anos de contribuição, agora é 25, né? Você conta os 62 anos menos 25 anos para ela começar a trabalhar. 25 no serviço público, né? No privado também mulher, me parece. Porque são tantas alterações que pode ser que você agora me embananou. O tempo mínimo para o serviço público. Contribuição. 25, de contribuição. De contribuição. Pode ser, eu começo a trabalhar com 38 anos, né, 37, posso me aposentar aos 62 sem ter 40 de contribuição. Sim. Então tem que ter o mínimo de 25 e a idade de 62. A gente diz de onde a gente vem, né? Professor da educação infantil, com 62 anos de idade, tomando conta de criança de 3. Ele chega nesse lugar? Um trabalhador metalúrgico, né, que enfrenta o calor de um forno, ele consegue chegar nesse lugar? Então, são várias nuances que nós estamos demonstrando que é uma falácia o que o governo está dizendo, que essa reforma ela vem de uma forma necessária, que ela vem de uma forma em que os trabalhadores não serão impactados. Agora, o governo tem feito uma campanha publicitária, em que ele defende que a reforma ela ataca privilégios, não é?
e ataca privilégios no serviço público. Essa ideia, ela tem resposta na sociedade. A gente não sabe o tamanho da resposta, sim, mas existe já uma ideia presente no imaginário da população de que o serviço público está eivado de privilégios e tal. Qual que é a sua impressão disso, né? E o que é real em relação a isso? Primeiro, esse governo gasta dinheiro público para fazer uma propaganda para tentar enganar a população de que é preciso essa reforma da Previdência. Se ela fosse necessária, era fácil de convencer, não precisava gastar 90 milhões em propaganda para poder convencer a população da necessidade. O primeiro tópico que ele tratou foi dizendo da necessidade da reforma por um déficit da Previdência. Isso. Foi desmontado todo esse argumento através de uma CPI do Senado da Previdência, em que todos os senadores, inclusive do PMDB, assinaram concordando que a Previdência não é deficitária. Portanto, por esse motivo, não é necessário a reforma da Previdência. O governo vem por outro lugar, tentando colocar trabalhador contra trabalhador, tentando colocar o trabalhador da iniciativa privada contra o trabalhador da iniciativa pública, o servidor público, o que não é fato. A média de aposentadoria dos servidores públicos é no máximo R$3.000. 85% dos servidores públicos recebem de aposentadoria R$3.000. Não aposentam com nenhum privilégio por tempo. Eles foram concursados, estão ali, não recebem fundo de garantia quando saem, né? E a estabilidade do servidor público, que é tida como privilégio, ela é simplesmente uma conquista. Por quê? Porque nós entendemos que o servidor público, ele é servidor do público, ele não é servidor de um governo. Ele não pode ser trocado a cada governo. Então, a partir do momento que você não tem estabilidade, a cada governo que entra, sai aquela leva, entra a leva desse governo que fica. Enquanto que o servidor está ali concursado para servir ao público. Então, essa esse é o princípio constitucional. Constitucional. Né? E aí, o que eu acho que é o privilégio que devia cortar? O privilégio inicial deveria ser do próprio presidente, que se aposentou aos 55 anos de idade com R$30.000 por mês. Isso é privilégio. O privilégio de alguns setores do judiciário também precisam ser revistos. Né? Não é que não haja privilégio. Mas eles estão dizendo que vão atacar onde não tem privilégio. Onde tem privilegiados, a Previdência não vai ser mexida. E o que não está sendo dito é a questão da redução das aposentadorias de quem já é aposentado. Há a possibilidade de redução de até 30% de quem já é aposentado. Então, ela é uma proposta que acaba ou que atinge a toda a população, né? E os jovens que vão entrar no mercado de trabalho. À medida que você fica mais no mercado de trabalho, automaticamente não tem campo para os novos entrarem no mercado de trabalho. Está vendo como esse é um ciclo em que todos os trabalhadores, toda a população brasileira será atingida e não está sendo dito isso? Agora, Valéria, as centrais chegaram a anunciar uma greve geral para o dia 5, foi nessa terça-feira, sim, né? À espera da votação na Câmara. Que seria no dia 6, anunciado que seria no dia 6. E foi anunciado um adiamento por conta do adiamento da votação, que ainda não tem data confirmada, há uma previsão de que ocorra no dia 12. Como é que está a movimentação tanto dos movimentos sindicais quanto das centrais e dos movimentos sociais, dos grupos envolvidos nessa greve geral? A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, a qual eu presido em Minas Gerais, definiu por manter o dia 5 como um dia de mobilização e lutas. Vocês foram para as ruas? Fomos para as ruas no estado todo, né? E no país todo, de diversas formas. Fizemos grandes atos na porta do INSS,
como o indicativo de que aquela instituição precisa ser resguardada e ela está ali, ela é do povo brasileiro e precisa ser mantida como está. Ao mesmo tempo, as centrais estão muito atentas ao movimento que o governo faz. O governo fez no final de semana jantares com os deputados no sentido de convencê-los a fechar questão por partido. O que isso significa? Se o partido definiu que vota a favor da Previdência, a favor da reforma da Previdência, ou o deputado vota a favor da reforma da Previdência, ou ele é expulso do partido. É diferente de liberar a bancada e é diferente de se posicionar contrário. Então, É bem verdade que esse fechar a questão aí costuma ser... uma desculpa. Não, e às vezes não é respeitado pelos integrantes da bancada. É. Né? Nem sempre é respeitado. É. Mas, digamos, é um esforço que se faz. Um esforço. E como se garante esse fechamento da bancada? Ele faz, atrela isso a liberação de recursos, a possibilidade de cargos, né? Então, o partido que fecha a questão com o governo tem mais cargos no governo, tem mais recurso para a sua bancada, que são as emendas, né, para os deputados, que parece, né, que com isso atinge um pouco ou minimiza um pouco a população. Agora, o governo usou essa semana o seguinte argumento. Para além das emendas, enfim, das possibilidades de negociação, as outras possibilidades de negociação, o presidente Temer argumentou que o país crescendo com a reforma, o país melhorando a situação econômica em decorrência da reforma da Previdência, que os deputados da base que votaram pela reforma vão conseguir a reeleição deles. Ele está fazendo esse discurso, por esse caminho. Eu queria que você fizesse uma avaliação final para a gente, assim, de como é que vocês enxergam, de um ponto de vista bastante pragmático, né? Esses recursos todos que o governo federal, e não são poucos, e o governo federal tem sido bastante agressivo nessas negociações para tentar passar essa reforma que chamou de mais enxuta, mas a avaliação que os sindicatos, que as centrais sindicais estão fazendo realmente da possibilidade dessa reforma passar na próxima semana. O que o INSS e as aposentadorias injetam nos municípios, em mais de 85% dos municípios, é mais do que o FPM, que é o Fundo de Participação no Município. Essa reforma, se retira dinheiro da Previdência Social, isso significa menos dinheiro dentro das cidades. Menos dinheiro nas cidades para movimentar o comércio, para fazer com que a cidade tenha desenvolvimento, não é possível que veja uma melhora para o Brasil. Isso é um engodo. Né? Você está dizendo que só mexer na reforma já vai fazer perda de arrecadação para os municípios? Vai fazer perda de arrecadação não tem investimento. E não tem rotatividade no comércio, não tem venda, não injeta dinheiro ali na cidade. Isso aí já demonstra que há a impossibilidade de desenvolvimento e a impossibilidade de uma melhora, que é o que ele está alegando aí para os deputados. As centrais sindicais têm unidade nesse ponto. Nós vamos trabalhar incansavelmente para que os deputados que votarem contra os trabalhadores não sejam eleitos mais. Mesmo a força sindical, que teve uma atuação próxima do presidente Temer e apoiou inicialmente? Existe uma ala, né, da força sindical, que é a ala ligada ao deputado Paulinho, que talvez não se mobilize nesse sentido. Não se mobilize ou não feche com as outras centrais. Mas tem uma grande ala, principalmente a de Belo Horizonte, que estava conosco nas ruas ontem. Né? O presidente da central estava conosco em cima do caminhão ontem. Né? Mas essa seria a única dissidência? Não. Em vários estados... Não, eu digo dissidência não na força, mas sim. Essa dissidência da força seria em relação às outras centrais a única? Você acha, a sua pergunta é se existe outra dissidência nas outras centrais.
Olha, nós temos trabalhado em muita unidade, nós temos divergência em alguns pontos, né? Em formas de ação, em entendimento de como a política se dá, mas nesse ponto nós temos convergência. Se votar dia 12, as centrais vão para a rua? As centrais nacionais se reúnem na sexta-feira para discutir as próximas ações. Em Minas Gerais, a reunião é amanhã. Amanhã, às 9h30 da manhã, na CTB. Onde nós vamos definir as próximas ações. Seja dia 11, a Federação dos Trabalhadores em Agricultura Familiar, a FETAENG, tem um grande ato em Belo Horizonte, que deve ter aproximadamente uns 60, 70 ônibus aqui dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores do campo aqui, já contra a reforma da Previdência, e nós vamos estar nessa sequência. Valéria, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu estou à disposição, o dia que vocês precisarem e quiserem dar a nossa opinião, que é tão restrita a possibilidade disso na grande mídia. Eu agradeço muito essa possibilidade, me coloco à disposição sua, do seu programa e dos seus ouvintes, para que seus telespectadores, para que a gente possa dialogar e saber o que não é informado de fato. Nós é que agradecemos outra vez. Eu conversei com Valéria Morato, ela é presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, também em Minas. E Valéria falou aqui um pouco sobre os efeitos já sentidos da reforma, da reforma trabalhista e da iminência da votação da reforma, por conta da iminência da votação da reforma da Previdência. Nossa conversa aqui foi mais uma vez levando informações, uma visão sobre essa reforma que o governo chama de mais enxuta, mas das consequências que pode ter do ponto de vista da CTB para os trabalhadores. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.